Isso daí não é pouca coisa. Então, eu sabia que ia morrer e foram algumas vezes, mas graças a Deus eu tô aqui. Não sei como. É. é, Você. O tamanho do. O que eu conheço são aqueles do ponto de ônibus, que são circulares, sabe? Menorzinhos. Não devia ser esse que você Posso estava. mandar uma foto para a Você produção tem? de Isso, vocês? manda pra gente, a gente Aí, coloca. tá, deixa eu mandar aqui. Tá, Eu acho que vai ajudar, tá? pra gente Só um minuto. entender, né? E você tá acompanhando, deve estar acompanhando todo depois as imagens, né? Tudo que tá acontecendo esses dias, né? Eu, sendo bem sincero, às vezes sim, às vezes não, porque não tá fácil, né? Eu não tô me atentando tanto à questão de vídeos, principalmente, porque toda vez que eu ouço um Allahu Akbar, toda vez que eu vejo um barulho de tiro, já me traz a lembrança, né? Então não é fácil. E eu sei que as pessoas estão sofrendo demais, demais, demais. Então, eu só desejo que as pessoas, as famílias dessas pessoas que estão sequestradas, principalmente, elas encontrem a paz, porque tá complicado, tá muito complicado o que está passando por aqui. A gente está em situação de não sair de casa, a gente está em situação de ter que comprar vários alimentos, não tem mais água no mercado, não tá fácil. Então a gente tá em situação de guerra. O que eu passei foi um inferno, O pessoal tá mas ainda não estocando, acabou. o pessoal tá estocando comida e água então já. Tá estocando, já começamos, porque a gente sabe que o pior pode acontecer. Para mim já aconteceu, né? Mas eu tô vivo, então o pior pode acontecer. Você saiu dali e aí quando estavam os policiais e tal, aí você passou por um médico, você fugiu, você foi para algum lugar? O que aconteceu exatamente quando você... Nada. O que aconteceu foi que colocaram a gente num carro em que o porta-mala parecia ser um bunker pequenininho, jogaram nós seis lá, independente de como a gente estava, se estava perna quebrada, não, se estava machucado. Mas eu entendo, porque a necessidade de sair de lá tem que ser rápida. Então, independente de como a gente estava vivo, é isso que importava naquele momento. E levaram a gente para um outro ponto em que a gente esperou mais um tempo lá para chegar mais pessoas do exército e policiais para dar uma segurança maior para o nosso transporte. E aí levaram depois a gente para uma ambulância, ou seja, a gente ficou um tempo até ir para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, eu fui, graças a Deus, eu saí andando do bunker, por um milagre, saí andando. Então, tem muitas pessoas que estão bem mais feridas, pessoas que estão operando. Mais de 250 pessoas foram mortas, né, no festival, então imagina quantas não estavam feridas. E eu, graças a Deus, eu estava como um sinal verde, né? A O gente bunker é aquela é a casinha do lado do ponto de ônibus, certo? Exato, é como se fosse esse. Essa Eu acho caixinha, que não né? era esse, mas esse é um protótipo bem igual. tá. Depois a gente coloca para o pessoal ver, porque não dá para colocar agora que tá a imagem dele grande, mas tá só na nossa televisão aqui. Depois o pessoal coloca grande pro pessoal ver aí. E aí, que horas que você entendeu que era uma coisa coordenada, gigante? Você foi saber disso muito tempo depois, né? Quando a gente entrou lá, eu lembro que o Hanan, ele falou pra gente, ó, se preparem, a gente vai ficar aqui umas 2 semanas. Acho que o negócio é grande. Então, isso daí a gente já tinha uma noção. Não tinha noção que seria um ataque terrestre. Então, quando a gente entendeu mesmo que já era, foi quando começou o tiroteio. Tiroteio, a gente recebendo granada do lado de fora, e aí a gente entendeu que a gente estava realmente em perigo. Realmente a gente colocou a vida na mão dos policiais naquela hora, né? E foi muito difícil, porque a gente ficou tenso por esse embate entre eles, com a polícia e os terroristas. Então era a gente agachado esperando ver o que ia acontecer. E quando a gente viu que a policial morreu, aí perdeu-se totalmente a sanidade lá dentro. O que eu vi foi loucura. Uma menina me mordia sem parar. Tô com marcas aqui de mordida na costela, porque ela me mordia, sem parar, sem parar. Que horas que ela Usando te mordia? cigarros.
durante o gás, foi bem no começo, eu lembro disso. Durante o gás, me mordia, nossa, sem parar. Então eram as pessoas sufocando as outras, porque uma tentava ficar em cima da outra, foi uma loucura. Porque era Que eu muito vi lá apertado atrás, para essa né? quantidade de pessoas também. Exato. É Tipo, muito tava apertado, a muito gente era lotado, tava cheio de gente, era muita gente. muita gente. Eu tava lá no fundo, graças a Deus. Mas o que é um fundo de um bunker pequeno, né? É. Então, Nada. nada, né? Mas, mas, mas o fato de você estar no fundo, talvez a sensação de asfixia com o gás, né, era pior. Eu acho que a asfixia pegou todo mundo. Eu acho que foi uma coisa que. Mas foi pior sim, porque eu lembro que quando eu consegui me mover e ir para cima das pessoas mortas, eu estava mais próximo da porta, isso me deu um alívio muito grande, porque eu senti o ar. E realmente, eu acho que quando jogaram gás, eu acho que todo mundo que estava na frente entendeu que ia morrer também, porque eles estavam na linha de frente do bunker. Então tentaram talvez ir para trás nessa hora. Muitas pessoas devem ter saído do bunker correndo, no desespero, devem ter sido pegas ou mortas, e foi isso que aconteceu. Você não pensou em sair correndo. Em nenhum momento. Eu sabia que se eu saísse, ou eu ia ser sequestrado ou eu ia ser morto. Eu tive super medo, até inclusive quando a pessoa que me tirou pediu para eu sair, eu achava que era um terrorista. Então, eu só tive a certeza quando eu vi a polícia. Aí eu me senti um alívio enorme, né? Um alívio que não dá para explicar. Ô, Rafa, Eu renasci, já senti a vida de novo. a tua ideia agora é ficar aí, voltar pro Brasil? O que você tá pensando? Porque deve estar um clima de tensão ainda aí, né? Sobre o Dá que pode bastante, acontecer. É. dá bastante. Todo dia a gente está no noticiário, tentando ver o que está acontecendo com o nosso país. Eu não quero sair agora de Israel, eu entendo que eu sou um sobrevivente de guerra, foi o maior ataque nos últimos 50 anos. Eu entendo que eu tenho que estar aqui para apoiar meus amigos que estão indo na linha de frente. Então, tem vários brasileiros no exército israelense, vários, e que estão indo na linha de frente para proteger. E eu acho que estando aqui, a energia, isso vai fazer proteger eles. Então, eu acho que eu tenho que estar aqui. Eu queria muito abraçar minha mãe, minha irmã, meu pai, meus amigos. Acho que seria maravilhoso, mas eu tenho que estar aqui nesse momento. É, acho que você, apesar da dificuldade, acho que você tem razão. Acho que essa sua história ela é muito forte, ela é muito importante. Você é um símbolo dessa situação. Você tá aí, você tá bem, você tá falando. Você vai, enfim, né? Imagino que você deva estar, sua cabeça deve estar a mil fritando dia e noite, mas pô, você representa uma história de vida, né? No meio dessa tragédia toda. É por isso que eu estou aqui, é por isso que eu falo com vocês, é por isso que eu falo com outros veículos. Eu não estou fazendo isso porque eu quero. Eu estou fazendo isso porque é o meu dever como um sobrevivente. Eu tenho que mostrar que eu estou vivo e que eu venci, graças a Deus, pessoas que querem morte. Eles não querem, não é coisa de território, não é coisa de religião. Eu tenho grandes amigos no meu trabalho que são árabes. A gente vive em harmonia, a gente vive em paz. Eles não querem isso. Então não é uma questão de ideologia, de etnia, é uma questão de pessoas que querem a morte. Então, nosso país vai ter que se defender, nosso país está sendo atacado por todos os lados e vai ter que se defender como sempre fez. E agora, o máximo que eu vou fazer, e se eu puder fazer como missão da minha vida, com certeza vai ser passar o que eu vivi para as pessoas entenderem que eles não venceram. Tá bom, É, Rafa. e Você nem quer. vão vencer. É. Não. Tem mais alguma pergunta? Não, eu, assim, tipo, tava todo mundo em pé ali, Rafa. Ou chegou uma hora que as pessoas começaram a cair, né? Porque você mesmo falou, você mesmo caiu no chão e tal. Mas no começo tava todo mundo em pé, certo? Estava em pé, aí quando Amontoado. começou o tiroteio e começaram a tirar granada e bombar a gente se agachou.